Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos trazendo aqui uma análise, conforme foi sugerido no vídeo, falando a respeito de que ninguém vai poder ter vida eterna, só vai poder ser salvo se for através do corpo governante. É um vídeo de refutação a algumas acusações que fizeram, a respeito dos vídeos em que eu exponho os ensinamentos errôneos do corpo governante, o seu extremismo, o seu discurso de ódio, a sua intolerância religiosa. Então alguns acharam que o fato de eu vir aqui e falar a respeito do que eles ensinam era uma perseguição, Em outras palavras, tudo bem, todo mundo concorda, As pessoas que me acusaram, Tá tudo ótimo, o corpo governante pode escrever material, literatura que ensina a minha família a me desprezar, aí tá tudo certo. Beleza, todo mundo aplaude. O corpo governante pode promover discursos nas suas reuniões onde diz que quem discorda deles tem problemas mentais, pode anunciar meu nome da tribuna dizendo que eu me tornei um apóstata, um servo de Satanás, podem ensinar meus filhos a desprezar a minha direção espiritual como chefe de família, como pai. Tudo certo, aí todo mundo aplaude. Tá bom, o corpo governante, ele tem esse direito, o corpo governante, afinal de contas, é a opinião deles, a crença deles, eles têm o direito de ensinar o que eles quiserem. Aí eu venho, com esse mesmo direito que eles têm, e digo, olha, isto não está de acordo com a Bíblia. Aí, o quê? Você disse isso contra o corpo governante? Então você está perseguindo. Você odeia, você é um perseguidor, você é um intolerante religioso, você está cometendo um crime contra a Constituição Federal. Aí eu tenho que abaixar minha cabeça, permitir que o corpo governante incite a minha família a me desprezar, a me tratar com desconfiança, que incite os outros membros da minha família que não moram na minha casa a também me desprezar, a me acusar de intolerância, de desrespeito, de insinuarem que eu deveria abaixar minha cabecinha, me curvar ao corpo governante, pedir perdão, porque, afinal de contas, não tem nada demais eles ensinar coisas que não estão na Bíblia. Eu que tenho que aceitar isso e ver a minha família também aceitar isso e ficar quieto, porque se eu falar alguma coisa, eu sou um intolerante. Bom, quem concorda com isso, Só gostaria de citar uma frase. Não sei se já existe de alguém, mas é a minha frase essa. A opinião das pessoas não moldam para mim o que é certo ou o que é errado. O que as pessoas acham, quer seja a maioria das pessoas, 99,99% dos seres humanos acham uma coisa, isso não torna aquela coisa certa para mim. A primeira coisa que torna algo certo ou errado para mim é o guia seguro que eu tenho, que é a palavra de Deus. É isso aqui. Segundo minha consciência treinada, que é igual a qualquer outra opinião. Então, assim como todos têm o direito à sua opinião, também tenho o direito à minha. Todos querem respeito à sua opinião, eu também quero respeito à minha. Se não querem ouvir algo contraditório contra a sua opinião, não contradiga a minha. O respeito é recíproco. Se não respeita a minha opinião e fala o que pensa, então esteja disposto a ouvir também o que eu penso. Se não está disposto a ouvir o que eu penso, então não fale para mim o que pensa. O seu direito é igual ao meu direito. Se o corpo governante tem o direito de falar o que ele quer, de ensinar o que ele quiser, esse mesmo direito eu também tenho. Agora, o que ele não tem o direito é de dividir a minha família e eu ter que assistir isso no camarote sem falar nada. Aí me desculpe, quem defende o corpo governante, não vou nem falar mais nada. Senão eu posso falar qualquer coisa aqui que seja tido como um ataque, ou algo desagradável. Mas vamos ao nosso tema. Será que os membros da organização Torre de Vigia realmente ensinam o Evangelho de Cristo? As boas novas a respeito de Jesus Cristo? Ou ensinam o Evangelho do corpo governante? Vamos ver? Base bíblica. Gálatas 1, versículo 7 ao 9. Não que, veja que eu estou lendo na tradução do Novo Mundo
da própria organização Torre de Vigia, a versão mais recente. Não que haja outras boas novas. Esse termo boas novas na tradução Novo Mundo, em outras Bíblias está evangelho. Não que haja outro evangelho, outras boas novas, mas há alguns que estão perturbando vocês e querendo distorcer as boas novas ou o evangelho a respeito do Cristo. No entanto, mesmo que um de nós, ou seja, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, qualquer um deles, ou um anjo do céu, talvez o anjo Gabriel, Miguel ou qualquer outro anjo, lhes declarasse como boas novas ou como evangelho, algo além das boas novas ou evangelho que lhes declaramos, que seja amaldiçoado ou que seja anátema. Como acabamos de dizer, digo agora novamente, quem quer que esteja lhes declarando como evangelho ou como boas novas algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado, seja anátema. Que boas novas Jesus ensinou? Vamos pegar uma delas? Jesus ensinou, conforme está em João, capítulo 11, versículos 23 em diante. Para o vídeo não ficar muito longo, não vamos ler todos os textos, vamos citar, talvez coloque aqui na tela a citação deles, que aí facilita a agilidade do que estamos dizendo. Do versículo 23 em diante, em João, o Evangelho, capítulo 11, 23 em diante, a respeito da ressurreição de Lázaro, Marta, inclusive, confirmou com Jesus algo que Jesus já havia ensinado. Quando Jesus disse assim, seu irmão se levantará, Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. E aí Jesus garantiu que ele é a ressurreição e a vida. Quem exerce fé nele, ainda que morra, voltará a viver. Um pouco antes, Jesus havia dito no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 em diante, ele disse assim, não fiquem admirados com isso, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele quem? De Jesus, né? E sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Com respeito à ressurreição futura, a Bíblia simplesmente diz que a ressurreição será no último dia. O próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 6, que ele ressuscitaria também aqueles que estivessem em comunhão com ele, por comer e beber da sua carne e do seu sangue, respectivamente. E aí ele diz simplesmente que haverá uma ressurreição, ou seja, todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz de Jesus e sairão. E a Bíblia diz também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse no capítulo 20, quando é que a ressurreição, essa que Jesus falou aqui, é em João, capítulo 5, 28 e 29, ocorreria. Perdão. A Bíblia fala de duas ressurreições. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E aí eu vou colocar alguns trechos dos versículos aqui na tela, aqui do lado. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, também nos fala de uma ressurreição que haveria de ocorrer mais cedo. E a Bíblia chama de ressurreição dos santos. Quando Jesus vem na sua glória, está lá em Mateus capítulo 25 também, né? Quando o rei se sentar no seu trono glorioso e julgar, a Bíblia diz isso, né? Então, quando Jesus vir, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante, ele vai vir e arrebatar a sua igreja, ou os santos, os seus servos, os cristãos seguidores de Jesus. E aí, em Apocalipse capítulo 20, fala também dessa primeira ressurreição, ou a ressurreição que há de acontecer mais cedo. Ele diz, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Vamos ler do 4 em diante. Ó. Vi tronos e os sentados nele, e aos sentados nele foi dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera, ou seja, está falando aqui dos que serviram a Deus obedecendo a Cristo, como seus discípulos. Esses, diz a Bíblia aqui, ó,
diz aqui no finalzinho: não adoraram a imagem dela, da fera, nem receberam sua marca. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Essa é a primeira ressurreição. Os outros mortos, ou seja, sem ser os cristãos seguidores de Jesus, que tiveram a primeira ressurreição, só voltariam a viver, diz a Bíblia, após os 1000 anos. Esse é o evangelho bíblico a respeito de Cristo sobre a ressurreição. Jesus disse que todos ressuscitariam, que a ressurreição aconteceria no último dia, e ele disse também, aqui em Apocalipse, capítulo 20, que é a revelação de Jesus Cristo, então foi Jesus que falou, que os demais mortos não voltariam a viver até terem terminado os 1000 anos. Então, os cristãos, os discípulos de Jesus, os santos, ressuscitariam na volta de Jesus. E aí iniciaria o reinado milenar de Cristo. É assim que está na Bíblia, Apocalipse capítulo 20, do 1 em diante. Confere lá. Os outros mortos não passam a viver até terminar os 1000 anos, ou seja, durante o intervalo da primeira ressurreição e os 1000 anos não há ressurreição, diz a Bíblia. Mas o que diz o corpo governante? Que é o que os irmãos da Torre de Vigia ensinam no seu ministério, no evangelho que eles pregam. Mas esse evangelho que eles pregam está de acordo com o que a Bíblia diz, que é o evangelho de Cristo? Ou é o evangelho do corpo governante, a interpretação deles? Vamos ver? O livro que foi usado, o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, esse livro foi, dos livros que eu me lembro que era usado em estudos bíblicos domiciliares, era o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, acho que na década de 60, 70 usava ele, um azul. Depois veio o livro Poderá Viver para Sempre, que foi usado durante o período dos anos 80. Já nos anos 90 utilizamos o livro Conhecimento, que era um vermelhinho, né, meio vinho. Depois veio o livro O que a Bíblia Realmente Ensina. Depois foi feita uma versão mais simplificada, Você Pode Aprender da Bíblia. E agora chegou uma ainda mais simplesinha ainda, em forma de brochura, né? Você Pode Ser Feliz, algo assim. Bem, o livro Conhecimento, que Conduz à Vida Eterna, capítulo 19, página 181 a 191, e eu vou também botar aqui um trecho que eu estou destacando, parágrafo 15. Quais dois grupos serão ressuscitados na Terra? Era a pergunta do parágrafo 15 e a resposta. O parágrafo todo diz assim, ó: durante o milênio, já começa dizendo assim, ocorrerá a ressurreição. Foi isso que a Bíblia disse? A Bíblia diz que os demais mortos não passaram a viver até que passaram os 1000 anos. O corpo governante diz, durante o milênio ocorrerá a ressurreição. Isso que eles estão dizendo aqui no livro Conhecimento é o evangelho de Cristo ou o evangelho do corpo governante? Onde que na Bíblia diz que durante os 1000 anos há ressurreição? Tem esse ensinamento na Bíblia? Eles continuam. Quem pecou deliberadamente contra o Espírito Santo ou a força ativa de Deus, agindo de modo impenitente contra a sua manifestação ou orientação, não será ressuscitado. Então ele já está dizendo aqui que algumas pessoas não serão ressuscitadas. O Evangelho de Cristo diz o que mesmo? Vamos lembrar lá? João 5. Por isso que eu repito aqui, os irmãos, infelizmente, eu falo isso com tristeza, sabia? Porque como instrutor por mais de 2 décadas que eu fui na organização, doía o tanto de esforço que era feito, pelo menos que eu fazia, para extrair dos irmãos o desejo de aprender e ver que os irmãos só estavam contentes em ficar repetindo, lendo e marcando respostas, sem se esforçar em entender. Os irmãos não gostam de ler, de estudar, mesmo porque eles não precisam, porque o corpo governante raciocina por eles. O Evangelho de João 5, 28 e 29 disse o que mesmo? Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Jesus, o Evangelho de Jesus diz que todos. O corpo governante diz que alguns não serão ressuscitados. O Evangelho de Cristo, que você escolhe. Qual dos dois, né? Qual dos dois você escolhe? O Evangelho de Cristo ou o Evangelho do corpo governante?
Aí diz aqui, ó, é claro que Deus é quem decide quem cometeu este tipo de pecado. Vai acreditando nisso. Porque o corpo governante determina também quem é que cometeu um pecado contra o corpo governante. Inclusive, muitos que estão me assistindo aqui que me conhecem vão lembrar disso. Numa reunião que estávamos falando sobre aquele livro que falava de Jesus, teve uma parte que quando Jesus falou assim, quem pecar contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida nem na próxima. Aí o dirigente, que é um ancião, um veterano, disse que falar contra o corpo governante é pecar contra o Espírito Santo e não tem perdão. Ou seja, a gente pode pecar contra Jesus e ser perdoado. Mas pecar contra o corpo governante não tem perdão, porque eles são superiores ao próprio Jesus na visão dos irmãos. É assim. Aí diz mais o livro, ó, mas 2 grupos distintos serão ressuscitados, os justos e os injustos. É verdade, a Bíblia fala em Atos 24:15 que os justos e injustos, foi Paulo que falou isso, o apóstolo, serão ressuscitados, mas ele não diz quando. Mas a Bíblia diz que a ressurreição só ocorreria, depois da primeira, após os 1000 anos. Já que haverá ordem, é razoável concluir que os primeiros a ser ressuscitados na terra serão justos, os que serviram lealmente a Jeová. Eles até determinam em que momento a ressurreição vai acontecer, né? E em que ordem vai acontecer. No estudo de A Sentinela, eu lembro desse estudo aqui, foi a Sentinela de dezembro de 2020, páginas 2 a 7, foi um estudo, disse assim, ó, aqueles que forem ressuscitados para a vida na terra terão a oportunidade de viver para sempre. Eles podem ser ressuscitados na época em que Cristo e outros reinarem durante os 1000 anos. Foi isso que Jesus ensinou na Bíblia? O Evangelho de Jesus diz isso? A Sentinela de 15 de agosto de 2009, 15 de agosto de 2009, páginas 12 a 16, dessa Sentinela disse assim, durante o governo milenar de Cristo, Satanás será confinado a um abismo, os mortos serão ressuscitados e a humanidade será restaurada à perfeição na terra, durante os 1000 anos. Então, qual é o evangelho que os irmãos, manipulados pelo corpo governante, estão ensinando? É o evangelho de Cristo ou é o evangelho do corpo governante? A respeito deste assunto que falamos aqui, a ressurreição, conforme Jesus prometeu. Vamos lembrar o que disse Gálatas, capítulo 1? Passando aqui por esse texto aqui, eu lembrei de 1 Coríntios 4, estou passando por ele aqui, então eu vou acabar lendo. Diz assim, ó, irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo, 1 Coríntios 4, 6. Eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que por meio do nosso exemplo aprendam essa regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, corpo governante orgulhoso, arrogante. Vejam, os membros da organização chamam de orgulhosos e arrogantes quem questiona o corpo governante, mas quem é realmente arrogante e orgulhoso é o corpo governante que vai além daquilo que está escrito e não aceita que alguém o questione. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar isso? Gálatas capítulo 1, que nós citamos no início, vamos reler. Quem quer que esteja lhes declarando como boas novas algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Esse evangelho que é pregado, por mais bonito que seja, se não corresponde àquilo que é o evangelho de Cristo, é amaldiçoado. Não é a beleza da mensagem que torna ela verdadeira. O que torna ela verdadeira é ela ser realmente pautada no que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Lembra das palavras de Jesus em João 17, 17? Se não lembra, lembra agora. Jesus disse na oração ao Pai, santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade não está na boca do corpo governante. A verdade não está na minha boca, na minha cabeça, nas minhas ideias, nem na ideia de qualquer líder religioso.
A verdade está em Cristo, está na palavra de Deus, a Bíblia. É aqui que nós devemos basear a nossa fé, nas Escrituras Sagradas. Esse foi só um dos temas que nós queremos abordar aqui a respeito de os membros da organização Torre de Vigia, coagidos pelo corpo governante ou incitados por ele, pregam que evangelho? O evangelho de Cristo, conforme a Bíblia, ou o evangelho do corpo governante? Vimos um exemplo e vimos as provas. Se você duvida, veja as referências no próprio site, conforme nós estamos indicando aqui as próprias publicações. Foi um prazer compartilhar mais esse vídeo, mais essas ideias, mais esse ensinamento com vocês. Até os próximos vídeos, então.